noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso amigo e amaríssimo Jesus Cristo possa nos envolver, nos trazer paz, equilíbrio. Agradecendo a nossa irmã pela iniciativa, o prelúdio, né? Porque tem muito a ver com aquilo que você comentou a respeito da nossa... O que fala da nossa transformação moral? Hoje nós vamos falar sobre a cólera. Você já chegou a citar o nome cólera em determinado momento, a raiva, a vontade de fazer coisas equivocadas que de vez em quando surgem em detrimento de nós. Muitas pessoas já se perguntaram assim: de onde vem a raiva? Por que inesperadamente nós estávamos calmos e de repente, por um acontecimento qualquer, nós perdemos o equilíbrio e a raiva se manifestou? Porque algumas pessoas parecem mais propensas à raiva, à cólera, do que outras. Toda essa meditação vai de encontro a um interesse espiritual, que mostra para nós que nós somos espíritos imperfeitos. Estamos sujeitos às intempéries da matéria. Ora, estamos sujeitos também às sensações, às emoções que são ainda niveladas aos compromissos terrenos. Afinal, quem nunca lidou com a raiva, com a cólera? E as pessoas dizem assim: de repente o sangue meu subiu e eu não consegui controlar, eu falei o que não devia, eu senti o que não devia e acabou extraindo de mim algo perturbador. Vamos explorar juntos e descobrir como a espiritualidade pode nos ajudar a cultivar a paz interior. Em outras palavras, naquele momento que nos sentimos absorvidos pelo sentimento de raiva, de cólera, de vingança, aqueles sentimentos bem negativos que nos limitam ao planeta Terra, o que fazer para adquirir a nossa paz interior? A raiva, ela pode ser expressa de diversas formas, com agressividade, com violência, com irritabilidade, violência verbal ou física. E muitas dessas vezes acontecem coisas fora do controle. Quantas e quantas vezes nós dissemos assim: no momento que eu estava encolerizado, eu falei coisas que não devia. E principalmente a pessoas que nos amam, a pessoas que nos estimam de alguma forma. Então nós podemos nivelar a raiva a uma emoção natural do ser humano, mas natural no sentido de imperfeição. Porque os espíritos que já adquiriram o controle emocional, que já tem uma certa... que o espírito domina a matéria, eles vivem num estado de alma peculiar, absolutamente diferente daquele que nós vivemos no dia a dia. E é normal, se formos nos analisar, as oscilações que a gente tem no dia. Então podemos dizer assim, com toda tranquilidade, a gente é conduzido pelas circunstâncias da vida. A gente não consegue conduzir as circunstâncias da vida, porque dependendo do que acontecer, é o meu estado de humor. Se tiver um acontecimento bom, que eu considero como bom, meu humor fica ótimo. Mas se tiver um acontecimento ruim, o meu humor se altera para negativo. Então eu vou caminhando de acordo com as intempéries da vida. Isso é normal verificar, como quando entramos num ambiente, o que a gente verifica? O estado mental das criaturas que ali vivem. Aí a gente diz assim: nossa, eu cheguei nesse ambiente, eu estava tão bem de humor, agora não estou bem de humor. Aquele ambiente me modificou, ou aquela pessoa que eu encontrei em determinado momento modificou o meu aspecto íntimo. Por quê? Porque as intempéries da vida têm força sobre nós, conseguem modificar o nosso quadro emocional. Então a gente vai caminhando ao longo da vida de acordo com a circunstância. E o Espiritismo ensina para nós, para a gente adquirir esse autocontrole, que muitas das vezes
isso pode ser nefasto em nossas existências. Quantas e quantas brigas, né, que a gente tem contato praticamente diariamente, com várias de família, várias de adolescência e juventude, situações de brigas dantescas que não terminam nunca. Aí as pessoas perdem até o motivo inicial daquelas brigas, porque se perdem tanto na irritabilidade em relação ao outro, que se pergunta assim: fulano, por que você está brigando até hoje? Ele não sabe falar. Como que começou essa extensão de sofrimento, de alguma forma assim dizer? Ela surge quando nos sentimos ameaçados ou injustiçados. Aí depois eu vou falar o porquê. Por que ameaçado? Principalmente a nível de comparação. Quer ver um exemplo? Uma pessoa profundamente orgulhosa. Você chega na casa espírita e alguém diz assim: nosso fulano está com a mesma roupa que a sua. Se formos uma pessoa orgulhosa, o que nos sentimos? Equiparado. E esse equiparamento provoca mal-estar. Eu conheço uma pessoa que chegou numa festa de casamento e ela se preparou todo o seu perfil de vestimenta, e quando ela chega na festa de casamento, ela percebe que alguém está com exatamente o seu modelito. Ela teve a capacidade de voltar para casa e trocar de roupa e voltar para a festa, porque ela se achou indigna naquele determinado. Em outras palavras, não vamos dizer que o orgulho foi ferido. Nós não gostamos de comparação. Nós sempre queremos estar acima do outro em potencial. O autoconhecimento é fundamental para lidar com a raiva de forma saudável. Aí as pessoas vão dizer assim: então se eu estiver com raiva, eu tenho que prender aquela raiva dentro de mim? Não. Você tem que de alguma forma expulsá-la do seu sentimento, das suas emoções. De que forma? Meus irmãos, existem milhões de formas de nós nos libertarmos daquela raiva sem ferir a ninguém. Basta que eu me aproxime da natureza por um determinado momento. Lembra daquele tópico que o Chico Xavier ensina para nós assim? Que nós deveríamos, diante da ofensa, contar até 1000 antes de responder. Isso é o autocontrole. É naquele momento que a gente passa a se controlar diante do mal. Mas como que eu vou fazer para tirar aquele veneno dentro da minha alma? Existe a meditação, existe a prece, existem exercícios físicos, existem exercícios que eu gosto de fazer, o diálogo fraterno, a música. Tudo isso são ingredientes naturais que me ajudam a tirar aquele veneno que está me sufocando na alma, porque enquanto eu não tirar, ele pode posteriormente se transformar num câncer ou alguma coisa de algo de progressão às vezes muito maior. O estudo da doutrina espírita pode ajudar a compreender a origem da raiva e como lidar com ele. A gente percebe que o espírito que é muito enraivecido no dia a dia são aquelas criaturas que em outras experiências carnais desequilibrou muito o sentimento, que aprontou tanto a nível espiritual que hoje não dá conta de ter o autodomínio. Então ele precisa cuidar-se rapidamente para que ele não faça tanto mal no dia a dia. A prática da caridade, do perdão, são importantes para superar a raiva, né? Porque se a gente não perdoa, aquilo se transforma também num veneno dentro de nós mesmos. E tem pessoas que andam pela rua carregando esse veneno e vai transferindo para outro, porque é contagioso, né? Se não estivermos preparados espiritualmente, encontrarmos uma pessoa raivosa, a gente sai raivoso também, porque a pessoa transferiu aquela tempestade mental para nós também, e a gente entrou no mesmo nível de sintonia daquela criatura.
É por isso que determinados ambientes podem nos fazer mal ou nos fazer bem. É por isso que de vez em quando eu não estou muito bem emocionalmente, eu entro na casa espírita, aí eu digo assim, poxa vida, basta que eu entrei aqui e eu já me senti melhor. Por quê? Porque aquela atmosfera espiritual preparada pelos amigos espirituais forneceu energias benéficas para que eu conseguisse expurgar esse sentimento dentro de mim. Ao compreendermos a origem da raiva, podemos transformá-la em amor e compaixão. Por quê? Na visão espírita, a raiva pode gerar consequências negativas, não apenas para o indivíduo, mas também para os espíritos que estão em derredor. Quem são esses espíritos? Mesmo desencarnado e mesmo encarnado. É a nossa esposa, é o nosso cachorrinho, é o nosso ente querido espiritual que de alguma forma está atrelado àquela convivência fraternal ou familiar. São aquelas criaturas que indiretamente ou diretamente têm vínculo com os elos fraternais daquela família. Então, as pessoas, a partir do momento que têm contato com aquela atmosfera mental, acabam recebendo coisas danosas ou não. Certa vez, em Barretos, fomos numa residência fazer uma visita fraterna, fazer um evangelho no lar. E a mãe e o pai nos diziam que o filho estava num momento muito infeliz, estava vivendo um momento da adolescência, e que conversássemos com ele. Então oferecemos o evangelho no lar para um possível início de diálogo. Quando chegamos na residência e fizemos o evangelho no lar, começou-se, e repentinamente um amigo espiritual disse assim para nós: olha, diga para nossa irmã que o problema não é o filho, o problema é os pais. Que os problemas que os filhos estão gerando é por causa da instabilidade emocional dos pais. Eles xingam muito, eles vivem em guerra cotidiana, eles não têm harmonia fraterna dentro do lar. Então o filho acaba recebendo todo esse golpe e transferindo em doenças físicas e emocionais. Então conversamos rotineiramente com aquela senhora, pedi para que o evangelho no lar se tornasse hábito, para que ajudasse a transformar a atmosfera íntima da casa e também ajudasse a transformar a atmosfera íntima do próprio coração de cada um de nós. Porque a partir do momento que nós modificamos, as pessoas que estão em nosso redor também mudam. Se pudéssemos apagar toda a iluminação desta casa, e se de repente eu aqui na frente acendesse uma centelha, o que vocês iriam fazer? Vocês imediatamente iam de encontro à luz, abandonaríamos a escuridão para ir de encontro àquele foco de luz. Assim é dentro de casa também, em qualquer ambiente, seja profissional ou espiritual. Sejamos uma centelha de luz, para que as pessoas que se encontram ainda em regime de trevas, desengano, possam ter um ponto de contato conosco. Mas a partir do momento que também sejamos trevas e mais trevas, o que dá? É matemática. Trevas. Agora, se tiver luz e menos trevas, a luz consegue vencer, porque a luz sempre é mais forte que as trevas. Então a visão que nós temos da doutrina espírita permite que a gente tenha um pouquinho mais de calma no dia a dia, e entender que as pessoas são como são. Quem precisa melhorar somos nós. Vamos fazer uma reparação. Jesus em nenhum momento falou a respeito do nosso próximo. Ele falou sempre em relação a nós, que nós precisávamos amar, que nós precisávamos praticar caridade. Ele nunca disse algo em relação às pessoas que convivem conosco. Por quê? Porque isso é o fundamental para que a gente esteja em paz. Porque a partir do momento que vivenciarmos o Evangelho, automaticamente as pessoas que estão em redor
procurarão o Evangelho, pela força da circunstância. Eu me lembro um episódio interessante que Kardec narra na Revista Espírita. Um jovem, praticamente tinha saído da adolescência naqueles momentos, tinha 18, 19 anos, e ele se tornou espírita e conhecedor dos fundamentos espíritas. Ele estudava, só que ele tinha um problema: ele não tinha o autodomínio, e qualquer coisa que acontecia no ambiente familiar, ele ficava irritado, nervoso, brigava com a sua mãe, com os seus, com as pessoas que ali conviviam naquele lar. E ele começou a meditar: meu Deus, eu com esse conhecimento espiritual e não consigo me dominar. Aí Kardec conversou com ele e disse assim: o problema não está no seu físico, o problema teu é espiritual, é você. É porque você, em outras experiências carnais, utilizou mal os talentos e acabou se desequilibrando. E agora você vem com dificuldades. Você tem o conhecimento espírita, então você pode resolver. Porque existe uma pergunta no livro dos Espíritos, diz assim: se nós poderíamos vencer as tendências negativas que se manifestam atualmente em nossas vidas. E o Espírito de verdade responde, às vezes com muito mais facilidade do que a gente imagina. Basta que a gente tenha vontade. Por que eu ainda fico alcoolizado? Porque eu tenho vontade. Por que eu ainda tenho comportamentos desequilibrados na área sexual? Porque eu tenho vontade. Então todos esses itens que se apresentam à nossa frente, e eu ainda continuo no dia a dia fazendo, é porque eu não tenho vontade de parar. Porque o dia que verdadeiramente a vontade se manifestar, então eu consigo vencer. Então eu ainda tenho determinados hábitos porque eu ainda gosto deles. O dia que eu deixar de gostar, vai ser fácil. Imagine uma pessoa que precisa fazer regime e se vê diante de uma alimentação. O que nós pensamos? Que é quase irresistível. Eu preciso emagrecer para ter uma saúde adequada, mas a vontade que eu tenho de comer é muito grande. Aí é preciso um apoio psicológico, um apoio às vezes até psiquiátrico, um apoio de profissionais da área que possam me ajudar, porque tem determinados mecanismos que eu preciso de ajuda para poder superar. Quantas e quantas pessoas que se lidam com drogas precisam de apoio de profissionais da saúde para poder se libertar, porque ele sozinho não dá conta mais. Então ele precisa de alguém que lhe ensine os caminhos da libertação. Mas tem determinados hábitos nocivos do dia a dia que por si só a gente pode se libertar com muita tranquilidade às vezes. Então a raiva, meus irmãos, não é um sentimento. O que ela é então? É uma emoção intensa que pode ser desencadeada por diversas situações. Às vezes uma briga no trânsito, a pessoa de repente corta a nossa frente e aquele irmão que nos cortou, a gente já entra em parafuso, e quantos perdem a vida, ou compromete, de alguma forma acaba complicando a existência física porque não pôde se controlar. Eu conheço o caso de irmãos nobilíssimos, pessoas que frequentam o dia a dia da caridade, do amor ao próximo, mas não têm controle emocional. Basta que aconteça alguma coisa fora do seu controle, que ele também perde o controle de suas ações. E é muito ruim para todos nós. Muitas vezes a cólera ela é confundida com um sentimento, mas não é. Na verdade é uma reação emocional momentânea que pode se transformar em um sentimento duradouro se não for trabalhada adequadamente. Então nós temos um problema, nós precisamos tratá-lo. Se nós precisarmos de ajuda de profissionais da saúde que nos atendam, que nos oriente, que busquemos.
esse mal que nós podemos fazer pode resultar num prejuízo da nossa própria existência. Eu conheço irmãos que estão hoje numa penitenciária por causa de uma briga num bar, porque um achou que o outro tinha razão e se transformou em violência cruel, onde aquele que é um pouquinho mais forte acabou matando o outro. Eu conheço pessoas no trânsito que estão na penitenciária porque simplesmente foi buscar um revólver em casa e foi de encontro ao outro e o matou. Ele teve tempo de refletir, sim. Ele teve pelo menos uns 30 minutos para, de alguma forma, estagnar aquele veneno que estava na sua alma. Mas o sentido do orgulho ferido fez com que ele matasse aquele outro ser. Procurar a origem desses acessos de tendência passageiro que nos transformam em brutos, aí a gente começa a lembrar: quem que fazia isso na nossa recordação? Os primeiros homens que viveram na terra, que viviam em busca de alimento. Então, na verdade, essa manifestação da cólera e da raiva é um prelúdio, um anúncio do instinto de conservação, naquilo que ele tem de pior. Aí esse Espírito vem dizer para nós que muitas vezes que a gente é tocado nas coisas em relação à nossa questão pessoal, que o menor paralelo nos irrita e nos fere. E é o que acontece então, a gente se entrega à cólera. Aí diz o evangelista para nós: procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Aí a doutrina espírita vem dizer para nós que os dois males mais tristes da humanidade é o orgulho e o egoísmo. São essas duas esferas que a gente tem que dominar ao longo dos nossos milênios. Não é um acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e honestas, e quando nós estamos irados, não adianta ninguém falar, tentar nos orientar, porque a gente diz assim: nosso sangue subiu e eu não tinha raciocínio, perdi o raciocínio. E as pessoas querem nos chamar a atenção em determinado momento, a gente não escuta. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo. A própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça. Então a gente pega aquela caneta e joga longe, a gente pega aquele objeto que está próximo de nós, a gente esmurra. Se a gente pudesse parar naquele momento e olhar-se no espelho, o que a gente via? Uma fera, uma pessoa totalmente desalinhada espiritualmente e fisicamente, que perdeu absolutamente o seu controle de suas emoções. Se nesses momentos, diz o Espírito para nós, se pudéssemos ver a sangue frio, teríamos horror de nós mesmos. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Então, já pensou na nossa esposa, nos nossos filhos, nos nossos entes queridos que olharem para nós naquele estado, o que eles vão ver? Será que vão ver o Cido calmo? Não, vão ver um monstro cuja criatura terão medo e não amor. Agora, o espírita que participa da casa espírita, participa da caridade, do amor ao próximo, será que ele tem o direito de se irar? De perder o controle, a chegar a tal ponto de esmurrar a parede, de fazer coisas absurdas e perder o controle da situação? O que o nosso amigo espiritual pode pensar de nós naquele momento, a não ser compaixão? Se pudéssemos pensar que a cólera nada resolve, que altera a saúde, tanto física quanto emocional,
compromete a nossa própria vida, veria que nós somos a próxima vítima dela. E de acordo com uma pesquisa, com dados científicos que foi nos oferecido praticamente o ano passado, através da ciência oficial, diz para nós que um dos agravantes, pelos dados estatísticos oferecidos, do aumento do câncer na civilização é devido ao descompasso emocional. Ou, em outras palavras, o descontrole emocionais. E nessa mesma pesquisa acadêmica apresenta inúmeras doenças que são geradas pelo controle emocional não. Poderíamos citar no mínimo 30 doenças que têm a causa maior no nosso controle emocional. Então o espírita poderia refletir logo no início de que ele faz mal para o próximo, sim, mas ele começa fazendo mal para ele mesmo. Que provavelmente aquele câncer que vai chegar é devido aos excessos na área emocional, sem contar os nossos abusos na área física. Então, se formos uma pessoa equilibrada, se formos uma pessoa dócil, uma pessoa que se equilibra de acordo com as circunstâncias, teremos uma vida até física muito melhor. Aí repete para nós: se nesses momentos pudéssemos ver a sangue frio, que julgue que por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo, deve se esforçar para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, e ainda mais, outra consideração que deveria ter, que a gente precisa pensar: o pensamento de que faz infeliz aquelas pessoas que nos amam. Então aquelas pessoas que nos amam, nossos filhos, nossa esposa, até o nosso cachorrinho vai ter medo de nós. Por quê? Porque a gente perde o controle com muita facilidade. Se tiver coração, não sentirá remorso por haver feito sofrer as criaturas que mais ama. E que mágoa mortal não sentiria se um acesso de arrebatamento cometesse um ato mortal. Aí o Espírito diz assim para nós: em suma, a cólera não exclui qualidades do coração. Em outras palavras, pode ser uma pessoa boa, uma pessoa que você vê no dia a dia, que faz o bem, faz caridade, amor ao próximo, mas tem um controle emocional profundamente negativo. Então às vezes ele faz muito mal numa tacada só. E em 1863, o Espírito em Paris vem dizer para nós que não é o nosso corpo que fica nervoso, é o nosso espírito que perde o controle. O nosso corpo simplesmente transfere para o mundo exterior a sensação do espírito. Então, meus irmãos, existem pessoas que já vêm com um temperamento mais agressivo de alguma forma? Tem outros que são mais brandos, mais calmos. Mas por quê? Ele adquiriu. Ele lutou em outras encarnações e adquiriu o equilíbrio físico e espiritual. Se nós não adquirimos ainda, é que precisamos lutar. Santo Agostinho fala para nós no Livro dos Espíritos que antes de dormir ele fazia uma reflexão de tudo que ele fez naquele dia, para adquirir o quê? O autocontrole de suas ações. Se ele errasse, ele voltava-se para consigo mesmo e dizia assim: amanhã eu tenho que agir melhor. Esse erro que eu cometi hoje, eu não posso voltar a cometê-lo novamente. Eu tenho que melhorar. Então o corpo não dá cólera àquele que não tem. A cólera é do espírito, e somente o espírito pode resolver. Senão, onde estaria o mérito? Se o teu corpo é mais gigantesco, você é violento. Não, você é violento porque o espírito é violento. Ele simplesmente está utilizando a força que tem o veículo físico para fazer o mal. Mas não se iludam, sempre vai existir alguém mais forte que nós, sempre vai existir alguém que não vai nos derrubar. Então a verdadeira
força do Espírito não está no corpo, está nas boas ações. Existe um pensador francês que diz assim para nós: Voltaire, discordo daquilo que você diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. Então, meus irmãos, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, uma época de disputas ideológicas, é importante que a gente silencie muitas das vezes o nosso modo de pensar, não de agir, mas de pensar, para evitar discussões calorosas, para evitar que muitas mortes aconteçam. É preciso que entendemos, todos nós que estamos encarnados nesse planeta Terra abençoado, que somos todos espíritos imortais, em faixas evolutivas mais ou menos iguais. Então o modo de pensar e de querer é peculiar a cada um, de acordo com a evolução daquela criatura, porque a verdade, ela é relativa. É por isso que Jesus disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até mim a não ser pelo meu Evangelho. Então as nossas verdades precisam modificar. Graças ao bom Deus, que aquele filho de ontem, de 10 anos de idade, e hoje de 59, pensa diferente. Porque viveu, porque sofreu, porque teve experiências. É importante que seja assim. E tomara a Deus daqui a 50, 100 anos seja um novo ciclo, que essa verdade, se de alguma forma se aparelhe com a verdade divina, porque as nossas verdades, meus irmãos, elas têm que modificar, porque nós somos espíritos imperfeitos, e tudo aquilo que a gente conhece por verdade hoje, amanhã não será mais, porque é sujeito à mudança, é sujeita à evolução natural do processo reencarnatório. É por isso que Jesus, ele fez a seguinte observação: ele disse assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é uma exaltação à calma, à paz. E ele vai mais adiante dizendo assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu no juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se colerizar contra seu irmão será réu no juízo. Então o que Jesus conclama? A paz do Espírito. E ele disse para nós que quem ficará na terra? Os mansos e os pacíficos. Os encolerizados serão afastados da terra. Aqueles que não tiverem domínio sobre suas próprias emoções, infelizmente, serão resgatados para o mundo de acordo com a sua evolução. Então, se temos esse problema e precisamos resolver, chegou o momento. Chegou o momento da gente parar, refletir e ver que a gente está magoando muita gente, que a gente está tomando determinados comportamentos muito agressivos, que a gente está fazendo coisas que não são dignas do Evangelho. Por quê? Porque não estamos tendo controle das nossas próprias emoções e dos nossos próprios pensamentos. E para encerrar o nosso bate-papo, é uma história de um velho sábio. Conta a lenda que um velho sábio, tido como mestre da paciência, era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem, conhecido por a sua total falta de escrúpulos, apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. Então falou: então eu vou desafiar o senhor, eu vou fazer o senhor perder a própria calma. O velho aceitou o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras em sua direção, cuspiu em sua direção,
e gritou todos os tipos de insultos. Durante horas, fez tudo isso para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentiu-se exausto e humilhado. O homem se deu por vencido e se retirou. Impressionados, os alunos perguntaram ao mestre como ele pudera suportar tanta indignidade sem se alterar. O mestre perguntou: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? Responderam: a quem tentou entregá-lo. O mestre comentou: o mesmo vale para a inveja, para os ciúmes, para a raiva e para os insultos. Quando não são aceitos por nós, continuam pertencendo a quem é de fato. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem tirar a tua calma, somente se você permitir. Então é preciso que eu aceite o desafio. A doutrina espírita oferece para nós oportunidades de meditação e de reflexão a respeito dos ensinamentos mortais. Basta que nós coloquemos em fonte viva em nossas vidas. Como disse Jesus, a minha água é a água do Evangelho. Ela precisa entrar no coração de cada um de nós para ter o efeito. Enquanto nós estivermos tentando tomar essa água e não sorvê-la, ela ficará perdida para nós. Então que possamos refletir, sair daqui meditando no fruto da nossa própria experiência física e quem sabe ter um pouco mais de calma diante das